As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, mais uma vez conosco, o professor Tiago Albuquerque para falar sobre os assuntos da área da Previdência Social. Uma semana que termina, professor Tiago Albuquerque, com uma nova semana chegando e a expectativa sobre a retomada de atividades no INSS para o atendimento presencial. Olá, Luzenor, olá, amigos ouvintes. Realmente a expectativa é grande porque o público tem sentido dificuldade de lidar com esses canais remotos, né? A ideia de ter acesso à internet é para facilitar a vida do cidadão, mas a gente sabe que o cidadão usuário típico do INSS, ele não tem tanta habitualidade ou às vezes não tem tantos recursos para ficar realmente acessando o INSS dessa maneira remota. E são muitos processos que estão tramitando hoje em todo o Brasil e aqui no Ceará, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará, que gera expectativa essa demora sobre uma resposta de quem precisa de um benefício previdenciário, professor Tiago. Luzenor, realmente assim, durante esse momento de pandemia, o INSS tem feito muitos julgamentos, despachado muito processo, mas a gente parece que está lidando com dois momentos que o INSS analisa esses processos aí. É o processo durante a pandemia e os processos que foram dadas entradas antes da pandemia. Parece que o INSS está tratando esses processos com DER, data de entrada de requerimento antes da pandemia, como um estoque e não estão analisando. Então a gente tem a expectativa de que também, retomando as atividades presenciais, eles possam ser analisados com maior brevidade. Enquanto milhares de cearenses, de milhões de brasileiros esperam uma resposta do INSS sobre a data que irão receber o benefício previdenciário, professor Tiago. Muitos outros ouvintes e internautas querem saber e precisam dos cálculos para dizer, já está na hora de pedir a aposentadoria? É o caso, por exemplo, do Luiz Viana em Oroz. Ele disse que vai completar 60 anos de idade e tem 35 anos de contribuição. Trabalha como condutor de ambulância e pergunta, posso pedir minha aposentadoria? Luiz, bom dia, você que é da terra aí do Raimundo Fagner de Oroz, olha, pode pedir aposentadoria sim se você já tinha esses 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019. Inclusive, muito provavelmente você já tinha esse tempo, porque se você é motorista de ambulância, você pode pedir para converter o seu tempo especial exposto a atividades ali, essa atividade que expõe você a riscos biológicos dirigindo a ambulância, converter para comum e vai dar mais que 30 anos aí. Então, muito provavelmente você já tinha direito adquirido até o dia 12 de novembro de 2019. Como o assunto é dúvida no tempo e na idade, o João Antônio em Itaitinga diz que tem 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. E tem a mesma pergunta do nosso ouvinte que nos trouxe a informação, a dúvida em relação a tempo de contribuição, que é o Luiz Viana em Oroz. No caso do João Antônio em Itaitinga, ele pergunta se pode continuar contribuindo ou já pode pedir a aposentadoria, 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. João Antônio, olha, se você também tinha esses 35 anos até novembro do ano passado, então você já tem direito adquirido. Agora, se você só completou os 35 anos fechadinhos após novembro do ano passado, então você vai ter que cumprir uma pequena regrazinha de pedágio que vai fazer com que você tenha que contribuir durante alguns mesezinhos a mais. Para dar essa informação com mais precisão ainda, você retorna para a gente dizendo quanto tempo de contribuição tinha até novembro do ano passado. Da cidade de Sobral, a sua terra, professor Tiago, Sebastião da Costa manda a seguinte mensagem: minha esposa paga como autônoma ao INSS e recebe o auxílio emergencial. Ela pode parar de contribuir enquanto recebe o auxílio? Boa essa pergunta, professor Tiago. Excelente pergunta mesmo, Luzenor, e pode ser o caso de muitas pessoas, e é importante saber, gente, que para ter direito ao auxílio emergencial, eu não posso ter uma relação formal ali de trabalho. Então, se a sua esposa está contribuindo como autônoma, ela está declarando que tem um exercício de uma atividade remunerada e está recebendo concomitantemente um auxílio emergencial. Então, não seria possível. Ela não só pode deixar de contribuir, como ela tem que deixar de contribuir para dizer que, se ela realmente, é o caso, né, Luzenor, também, se ela estiver exercendo atividade formal, ninguém pode dizer que ela deixa de contribuir. Mas se ela não tiver uma atividade formal e estiver só contribuindo para garantir a previdência dela, ela tem que deixar de contribuir agora enquanto ela recebe auxílio. O nosso ouvinte internauta Lucas, em Fortaleza, diz que recebeu por 8 anos a aposentadoria, mas em 2018 o benefício foi suspenso. Em 2019 fez o pedido para se aposentar de novo, mas o processo está em análise.
Tenho 64 anos de idade e mais 25 anos de contribuição. Trabalhei como motorista de ônibus, caminhão e trator. Creio que tenha direito à periculosidade. Posso me aposentar? Qual é a resposta para o Lucas, professor Tiago? Lucas, uma coisa é a periculosidade, que é um adicional que você recebe no seu contra-cheque, no seu salário. Outra coisa é provar que você tinha uma atividade especial. E nem sempre a insalubridade ou a periculosidade vinculam ao reconhecimento da atividade especial, tá? Você provavelmente já tem direito a se aposentar se sempre trabalhou nessas atividades de risco, né? Porque são atividades que dão direito a essa contagem de tempo especial. E com 25 anos seria o tempo já para pedir aposentadoria, sim. Nair Marques, em Tianguá. Tenho 57 anos de idade e 14 anos de contribuição como empregada doméstica. E pergunta a dona Nair se já está na hora de bater na porta do INSS. Dona Nair, a senhora vai ter que tomar um café mais alguns anos aí, porque só vai poder se aposentar quando completar 62 anos de idade, já que depois da reforma da Previdência, a idade mínima da mulher é de 62 anos. Jorge Luiz Magalhães, em Juazeiro do Norte, ouvinte da nossa FM 106.5. Sou aposentado por incapacidade. Gostaria de saber se já está liberada a nova margem para empréstimo consignado. Também tenho outra dúvida. Tenho 8 anos de aposentado e gostaria de fazer uma revisão na aposentadoria. Posso fazer a revisão da vida toda? Jorge, muito provavelmente você vai... Claro, na verdade você pode. Agora o que você tem que saber é se no seu caso ela vale a pena mesmo, tá? Porque a revisão da vida toda, ela garante a inclusão dos salários anteriores a julho de 94. Então poder fazer você pode. Agora tem que saber se ela é vantajosa para você. Então a gente recomenda que você procure um profissional especializado nessa área para pedir que faça a elaboração dos seus cálculos e saiba se realmente vale a pena pedir. Porque se os seus salários anteriores a julho de 94 foram menores, então o seu benefício vai ser puxado para baixo. E aí essa revisão da vida toda não será interessante. Sobre a margem que a gente tem hoje em dia, ela é de 30% e mais 5% sobre aquele cartão de crédito consignado. Então até 35% você tem de margem para contrair de empréstimos. José Wilson, em Santa Quitéria. A dúvida é mais no campo trabalhista. Meu salário foi reduzido em 50%. O governo está pagando mais 20%. A empresa deve me pagar os 30% restantes? Sim, Wilson, a empresa tem que dar essa contrapartida. O governo compensa parte do que você perdeu, mas a empresa também tem que pagar o restante. Olha, você que tem dúvidas sobre a área da Previdência Social e está em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. E aqui você tem a resposta que pode ajudá-la nos caminhos da aposentadoria ou da conquista de um benefício da Previdência Social. Lindalva, no interior de Pernambuco. Sou agente comunitária de saúde, tenho 25 anos de trabalho e tenho 52 anos de idade. No meu contra-cheque, conta que tenho insalubridade. Dei entrada no meu pedido, mas me informaram que apenas os professores têm direito à aposentadoria especial. Explica melhor, professor Tiago, para a Lindalva, que está no interior do Pernambuco. Lindalva, bom dia. Na verdade, não só o professor tem direito a essa atividade especial, o reconhecimento dela. Na verdade, todos os profissionais que estão expostos a agentes químicos, físicos, biológicos ou sua associação têm direito a essa aposentadoria especial, tá? O INSS pode até não reconhecer devido à presunção só pela atividade, porque você teria que mostrar a documentação que aponta que você está exposta, né? O PPP e um laudo técnico em condições ambientais do trabalho, o LTCAT. Mas fica tranquila, se o INSS não reconheceu, a senhora tem uma possibilidade de discutir isso no Poder Judiciário. Professor Tiago, Pedro está em Icapuí. A pergunta é na área do auxílio emergencial. O cadastro da filha da minha mulher no Bolsa Família está no nome do ex-marido. Ela está recebendo R$ 1.200 do auxílio emergencial. Ele tem direito a metade do que ela recebe? De forma nenhuma, Pedro, porque esse benefício ele é personalíssimo, ou seja, só quem pode receber é aquele titular desse direito. Então, se ela está recebendo como chefe de família os 1.200, ela está justamente dizendo que não tem ninguém ali morando com ela, então não tem que dividir nada com essa outra pessoa. Vamos subir a Serra da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte, está a Thaís, com a seguinte angústia: eu sou contratada pela Prefeitura de Guaraciaba do Norte para estagiar em uma escola. Meu contrato é de 2 anos. Eu queria saber se eu tenho direito ao salário maternidade. Qual é a boa resposta para a Thaís, professor Tiago? A boa resposta, Luzenor, é que ela tem direito sim, porque o trabalho como segurada empregada, essa pessoa que está sendo contratada de modo excepcional, por um tempo ali, temporária, ela é enquadrada como segurada empregada.
para a segurada empregada, o salário maternidade nem tem carência, nem tem um mínimo de contribuições. Então, se você estivesse trabalhando só um mês, você já teria direito. Como você já está trabalhando 2 anos, também tem direito ao salário maternidade. Professor Tiago, ali pertinho de Guaraciaba do Norte, em Ubajara, o ouvinte não se identificou, mas a pergunta vai ser feita. Ele diz o seguinte: tenho 57 anos de idade, 23 anos de carteira assinada e recebo insalubridade. Mas nesse período passei como secretário e vereador, foram 11 anos pagando o teto máximo. Adianta eu continuar pagando o teto máximo? A possibilidade de ter uma aposentadoria antes dos 65 anos de idade? São, na realidade, aqui 2 perguntas desse nosso ouvinte, que é ex-secretário, ex-vereador, no município de Ubajara. Luzeno, olha, é uma pergunta complexa, tá? A gente teria que ter mais informações. Mas se você recebeu insalubridade, insalubridade é um forte indício que você estava exposto a agentes nocivos. Então, essa exposição a agente nocivo dá direito a uma contagem de tempo diferenciada. Uma contagem de tempo que vai ser multiplicada ali por um fator de 40%, talvez, né? Se for uma atividade que dá direito à aposentadoria com 25 anos. Então, provavelmente, você tem direito a essa contagem e poderia ter direito a uma aposentadoria com menos de 65 anos, já que a aposentadoria especial, hoje, ela demanda apenas ter a idade de 60 anos e os 25 anos de exposição. Se adianta você pagar sobre o teto? Claro, quanto maior você pagar, maior será a sua média. Até porque ela é tirada, hoje em dia, de todos os salários a partir de julho de 94. Antigamente, antes da reforma da Previdência, a gente tinha um descarte das 20% menores. Hoje em dia se calcula tudo. Mas nesse caso aqui, professor Tiago, nosso ouvinte, ele não tem os 25 anos de atividades insalubres, né? Nesse caso, eu fiz a contagem aqui, são 12 anos, né? Ele tem 11 anos pagando o teto máximo, que exerceu como secretário e vereador, mandato de vereador, e outros 12 anos em outras atividades. Ou seja, pressupõe que ele passou 12 anos em atividades insalubres. Nesse caso, tem influência nesse cálculo que você acaba de falar, professor Tiago? Luzano, só tem influência para melhorar o tempo de contribuição dele, mas se a somatória do tempo de contribuição normal com o tempo de contribuição especial convertido para comum não chegar aos 35 anos, até novembro do ano passado, se ele não tivesse já esses 35 anos até novembro do ano passado, aí não, realmente ele vai ter que esperar a idade de 65 anos para poder se aposentar. Francisco Antônio em Acarape, a caminho do Maciço do Baturité. Sou aposentado, gostaria de saber se as parcelas do 13º salário já foram pagas. Eu não recebi. O dinheiro já saiu sim, professor Tiago? Já saiu, já, e é estranho que você não tenha recebido, né? Peça lá no INSS, peça pelo canal lá, na verdade, do meu INSS.gov.br, o seu histórico de crédito, que é o SCRE. É um botãozinho que tem lá no ponto esquerdo lá do site que você pode saber se realmente não foi pago a você. Agora, professor Tiago, alguns beneficiários da assistência social e também do INSS, principalmente da assistência social, às vezes confundem a aposentadoria com BPC, com LOAS, benefício de prestação continuada. E nesse caso, quem tem BPC não tem direito ao 13º salário. Talvez possa ser também o caso do Francisco Antônio. Olha, por isso que dá gosto a gente gravar com o Luzeno. O Luzeno é o maior PhD em Previdência Social que a gente tem nas comunicações sociais do Brasil. Pega corda, Tiago, pega corda. O Luzeno aumenta o salário e baixa a batente, né, Luzeno? Não, mas pelo menos eu cumpro aqui o papel de questioná-lo, de perguntar, de tirar a dúvida e tentar deixar o nosso ouvinte bem contemplado, a nossa ouvinte bem informada. Esse é o papel do Jornal Alerta Geral, por isso que a gente se dá bem aqui na troca de informações, na provocação e principalmente na descontração para informar aos nossos ouvintes e internautas. E o Luzeno faz isso com muita maestria, Luzeno. Obrigado pelo alerta, pela essa distinção que você fez, porque realmente é importante a população saber que quem é beneficiário do benefício de prestação continuada, daquele também conhecido como LOAS, porque é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, realmente ele não recebe 13º, porque esse benefício é um benefício que não tem uma fonte de financiamento como tem a Previdência Social. Professor Tiago, Anderson Pinto está em Piqué Carneiro, tenho 62 anos de idade e trabalhei de 1986 a 2012 na agricultura. Entre 2012 e 2014, trabalhei de carteira assinada. E ele quer saber se aos 62 anos de idade tem direito à aposentadoria. Anderson, só se você tiver voltado para a agricultura agora, porque a lei diz que você tem que ter um período na atividade rural no momento do requerimento ou então quando completar a idade. Então, se quando você tinha 60 anos de idade você tinha voltado para a agricultura, como você já trabalhou mais de 15 anos aí, então teria direito a se aposentar assim agora. Professor Tiago, me confundi. Aqui é o seguinte, olha, pelo que você acaba de expor,
quem vai pedir aposentadoria rural deve necessariamente estar vinculado naquele momento à atividade agrícola. Nesse caso aqui do Anderson Pinto de Piqué Carneiro, ele diz que de 2012 a 2014 trabalhou de carteira assinada. Pressupõe que seja na área urbana, ou seja, nesse período ele estava afastado da atividade agrícola. No caso aqui, ele está excluído da atividade da aposentadoria rural? Luzeno, não que ele esteja excluído, mas para ter direito à aposentadoria, ele tem que ter voltado a trabalhar depois de 2014. Depois do último vínculo urbano, ele tem que ter retornado ao trabalho da agricultura, porque a lei diz que ele tem que ter a prova do exercício da atividade no momento anterior ao requerimento desse benefício. Então ele pode ter direito sim, contanto que depois de 2014 ele tenha voltado a trabalhar no campo. Boa explicação, professor Tiago. A gente faz o primeiro intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode aproveitar e mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O compromisso de levar a você a informação segura e bem verdadeira é aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agora vamos à região Jaguaribana. Erasmo, em Morada Nova. Minha mãe deu entrada na pensão por morte do marido pela dela que faleceu. Ela tem mesmo direito à pensão? Demora muito para receber? Pergunta e ao mesmo tempo afirmativa do Erasmo. Ela pode ter direito desde que ele comprove que ele era um segurado da Previdência Social. E quem é segurado da Previdência Social? Quem exerce uma atividade remunerada abrangida pelo regime de Previdência. Se ele exercer essa atividade, ela tem direito. Agora, se ele não exercer a atividade, mas ele estava dentro do que a lei chama de período de graça, ou seja, um período em que mesmo não exercendo a atividade, ele ainda é protegido pela lei, que pode chegar a 12, 24 ou até 36 meses, ela também tem direito à pensão por morte. Edgar, em Itaitinga, recebo minha aposentadoria no Banco Bradesco. Como faço para transferir para outro banco? Edgar, lá no meu inss.gov.br, no site da Previdência, tem a opção da chamada TBM, Transferência de Benefício e Manutenção. Lá você pode fazer esse requerimento e indicar qual a conta onde você quer que caia esse dinheiro. Professor Tiago, nesse caso, os aposentados e pensionistas do INSS têm custo para manter conta por onde recebem o dinheiro da Previdência Social? Não tem custo, Luzeno. Aparecida em Aquiraz, tenho 47 anos de idade e trabalhei por 1 ano de carteira assinada. Não pago o INSS, preciso pagar para me aposentar. Dê um conselho aqui para a dona Aparecida, que tem apenas 47 anos de idade. Dona Aparecida está bem jovem ainda, então pode sim, não só precisa, mas tem que pagar. A Previdência Social, ela é um sistema contributivo, ou seja, eu tenho que mostrar primeiro que eu paguei um período mínimo, que a gente chama de carência, que é o número mínimo de meses para ter direito ao benefício, e só depois de ter cumprido essa carência e completar o outro requisito, que é a idade mínima, é que eu posso pedir sim a aposentadoria. A senhora está com 47 anos de idade, se contribuir por mais 14 anos, já que trabalhou já 1 ano, vai ter 61 anos de idade. E só pode se aposentar mesmo aos 62, então dá tempo de você ficar pagando. Até porque, além de garantir a sua aposentadoria, o INSS vai garantir a proteção da sua vida até você completar essa idade. Se você tiver um infortúnio, uma invalidez, uma doença, um acidente, um óbito, alguma coisa desse tipo. Então é importante que você pague. Não é só necessário, não é uma opção sua, é necessário que você pague para ter direito ao benefício. Professor Tiago Albuquerque Islaí Barbosa, em Fortaleza, tenho 35 anos de contribuição, ou tinha, na época da reforma previdenciária, e pergunta se já tem direito a se aposentar, e ainda tem outra dúvida, se eu me aposentar, terei perdas salariais ou irei ficar com aposentadoria integral? 35 anos de contribuição pelo relato na reforma previdenciária. Pois é, Luzeno, esse é o caso clássico de uma pessoa que tem o que a gente chama de direito adquirido, ou seja, na época da reforma ela já tinha preenchido o requisito, porque o tempo de se aposentar para a mulher é 30 anos e para o homem é 35 anos. Então, você já tinha 35 anos, já tinha direito de se aposentar sim. Pode requerer agora, por mais que tenha passado já a reforma, pode, porque na época você já tinha preenchido os requisitos. Se vai ser integral ou não, não existe no regime geral de previdência social, que é esse que o INSS executa, esse fenômeno da integralidade. O
benefício ele não é integral, como se fosse a substituição exata do seu salário, tá? E no seu caso aqui, para saber se a aposentadoria ela teria um reflexo muito grande ou pequeno, né, de acordo com o cálculo aí, a gente teria que saber a sua idade para fazer aquela contagem de pontos que o Luzenor gosta tanto de alertar aqui, né? Quando de um homem ou a mulher tem que ter o número mínimo de pontos para ter direito à exclusão do fator previdenciário, para ter uma melhora no cálculo do benefício. Significa que vai ser integral? Não, mas pelo menos não vai ter o impacto negativo do fator previdenciário. Mais uma dúvida agora da Conceição na região metropolitana de Fortaleza. Pedi o LOAS e fiz a perícia. Ouvi dizer que o governo iria pagar por 3 meses e depois desse tempo a perícia seria refeita. Como eu faço para começar a receber? Tire aqui a dúvida e a inquietação da dona Conceição, professor Tiago, porque tem muita notícia falsa, tem muita fake news, tem muitas informações desencontradas que acabam levando os beneficiários da Previdência Social a determinada incerteza em relação a pagamento, seja por valores ou por tempo de permanência desses benefícios. Verdade, Luzenor, é muito importante esse papel que o Alerta Geral faz de informar a população, porque hoje em dia a gente vive realmente um mundo onde as fake news estão operando aí sem qualquer temor, né? E é importante que a gente alerte você para, justamente levando o nome do jornal, alerte você para que você não cometa algum processo administrativo de forma inequívoca e precise devolver o dinheiro depois. O que a gente tem do LOAS que saiu pelo governo federal não é esse pagamento por 3 meses. Na verdade, o benefício demora mais que 3 meses, né? Ele tem uma vida maior. O que a gente tem para o LOAS da pessoa com deficiência é a antecipação de R$600, né, por esse período de pandemia. Mas essa de 3 meses aí, até onde eu conheço, não existe uma notícia formal do governo sobre isso aí. Para primeiro saber como é que a senhora faz para receber, a senhora primeiro tem que acessar o site lá do INSS, saber se o seu processo já está concluído e se a senhora já realmente foi deferido, foi concedido o seu benefício, ou se foi negado. A partir daí é que a gente vai dizer como é que a senhora pode receber. Professor Tiago, nessa área de pagamentos de benefícios assistenciais, como por exemplo o auxílio emergencial, tem uma pergunta, uma dúvida de uma mãe solteira do interior do Ceará, não se identificou e mandou a seguinte mensagem: uma mãe solteira ainda vai continuar recebendo os mesmos R$ 1.200 ou também o valor vai diminuir? Olha, pelo pagamento do prazo inicial previsto pela Lei 13982, o valor seria sim de 1.200 durante esse prazo aí desse momento que foi concedido da pandemia, né, desses meses. Agora, aquela parcela extra que o governo prometeu criar, a gente ainda não tem uma lei já sobre isso, né? A gente tem a previsão, mas por enquanto a notícia que a gente tem é que a parcela será igual para todos. E nesse caso aí também, professor Tiago, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que vai haver prorrogação do auxílio emergencial, provavelmente por mais 2 parcelas, e esses valores dependem do Congresso Nacional. O governo já disse que não tem condições para bancar a conta de R$600 por mês, mas no caso do debate passando pelo Congresso Nacional, é provável que nós tenhamos entre o valor proposto pelo governo federal, se for de R$300, e o valor desejado pelos congressistas, tenhamos um meio termo aí. E nesse meio termo, por exemplo, se ficar o valor de R$500, provavelmente vai reduzir para as mães solteiras na mesma proporção. Pois é, Luzenor, você que é meu grande professor de política aqui, mas eu colocaria uma terceira opção ainda, que foi o que aconteceu na Lei 13982. O governo propôs o valor, os congressistas queriam que fosse maior, e o governo, para não deixar de dizer que era o pai da criança, propôs foi um maior ainda, né? Quem sabe a gente tem essa surpresa. Também, né? E qualquer que seja a medida nessa área vai ser importante para a economia e principalmente para os trabalhadores informais que precisam dessa renda para garantir o pagamento das contas do dia a dia. Maria Helena, também no interior do Ceará. Sou funcionária pública prestes a me aposentar. Nunca tirei a licença prêmio e gostaria de saber, professor Tiago, se ela vai contar ou se essa licença vai contar financeiramente para a minha aposentadoria. Também gostaria de saber se eu tirar a licença, narra a dona Maria Helena, eu recebo tudo normal, pois recebo incentivo, sou agente comunitária de saúde e estou com medo de tirar essa licença e o incentivo não vir. Dona Maria Helena, tire a licença tranquila, tá bom? Porque não vai ter impacto negativo na sua aposentadoria. Na verdade, se você não tirar, ela não vai ter qualquer reflexo. Antigamente existia a possibilidade de converter ela num tempo, né? Mas a Constituição, em 98, ela vedou a contagem de tempo ficto ou fictício. E um desses tempos fictos que a Constituição vedou foi a transformação em tempo de contribuição da licença prêmio. Então,
fique tranquilo e tire sua licença. Professor Tiago Albuquerque, palavras que chegam de longe, mas encurtadas pela internet. Antônio Martins, no Rio de Janeiro. Parabéns pelo programa de tanta relevância na área da Previdência Social. Em primeiro lugar, Antônio, nosso muito obrigado pelo carinho e também pela atenção e pelo crédito que você nos dá aqui no Alerta Geral. E a dúvida dele, minha pergunta é a seguinte: tenho 32 anos de contribuição e 52 anos de idade. Na data do início da reforma da Previdência, tinha 31 anos e 6 meses de contribuição. Qual é a melhor regra de transição para mim? Quanto tempo falta para eu me aposentar? Dúvidas do Antônio Martins, no Rio de Janeiro. Seu Antônio, olha, para quem tem menos de 33 anos de contribuição na época da reforma, a regra que se aplica é a regra de transição, onde você vai ter que pagar o exato tempo que estava faltando na época da reforma para se aposentar por tempo de contribuição. Para você que é homem, 35 anos. Então, 35 anos menos os 31 anos e 6 meses que você já tem, vai faltar aí 3 anos e 6 meses. Então, você vai ter que pagar esses 3 anos e 6 meses que falta para completar os 35 e mais 3 anos e 6 meses, porque é justamente esse pedágio de 100% do tempo que faltava. Ou seja, pelos seus cálculos aí, o seu Antônio Martins vai estar aposentado com 60 anos de idade. Mais ou menos isso aí, Luzenor. Porque eu estou fazendo os cálculos, 3 anos e 6 meses dobrado dá 7 anos, dá... 7 anos. 8 anos, fechado, né? 8 anos, né? 3 anos e 6 meses, mais 3 anos e 6 meses dá 7. Dá 7, exatamente. Então vai dar 59 anos. Isso. Antes dos 60 ele vai estar aposentado. Patrícia, em Barreira, no interior do Ceará, ou aqui na região do Maciço do Baturité. Sou mãe adolescente e estou no cadastro único da minha mãe. Ela já recebe o auxílio emergencial. Posso fazer também o meu cadastro? Olha, você pode sim receber também. Pode receber até 2 pessoas por família, é o que a lei estipula. Mais uma dúvida agora, vamos ao município a cidade de Santana do Cariri, na região sul do Ceará. Claudemira, minha mãe tem 56 anos de idade e sempre trabalhou na roça. Ela foi pedir a aposentadoria, porém o benefício foi negado. A alegação é de que meu pai, que também é agricultor, exerceu outras atividades. Porém, as atividades que ele teve não foram de carteira assinada e ele nunca deixou de ser agricultor. Por que a situação dele interfere na aposentadoria da minha mãe? O que devemos fazer? Luzenor, é uma questão que a gente tratou até semana passada, da interpretação enviesada que é dada pela lei por alguns agentes públicos aí. Na verdade, não há qualquer problema de um membro da família exercer uma atividade urbana e outra atividade rural. Na verdade, isso é muito encarado como um preconceito, né? Por entender que se o homem tem uma atividade urbana formal, a mulher não vai trabalhar ali na lida porque ela não vai querer se expor. E quando não é verdade, até porque o rendimento que a pessoa recebe no trabalho formal pode não ser suficiente. E aqueles alimentos que são originários da agricultura podem complementar as compras de casa, né? A necessidade de alimentação daquela família lá. Então, realmente não tem uma vinculação, não tem óbice, não tem obstáculo, não tem impedimento na lei, viu, Claudemira? É um ponto que dá para você discutir sim na via judicial. Maria, em Granja, meu pai precisa fazer uma perícia, mas está tudo fechado. O que devemos fazer? Professor Tiago, abrimos o jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, falando sobre as expectativas em relação à retomada de trabalhos, de atividades presenciais nos postos do INSS. Há uma expectativa muito grande por parte de milhares de cearenses que precisam voltar ao INSS e fisicamente entregar um documento ou pedir esclarecimento sobre determinados benefícios, mesmo tendo os canais digitais para o acesso da população, dos contribuintes. Verdade, Luzenor, tem muita gente aí que está com demanda reprimida. O INSS vai ter um volume gigantesco para atender essas pessoas aí. E lembrando que as agências vão abrir, mas não devem abrir na sua totalidade, com total número de funcionários, até pelas regras de isolamento e distanciamento social. Então, até que o INSS consiga despejar essa demanda e resolver esses atendimentos aí, pode ser com que demore um certo tempo aí. Olha, se a perícia do seu pai é sobre auxílio-doença, fica tranquila, porque você pode ir lá no meuinss.gov.br fazer uma observaçãozinha lá e anexar o atestado do seu pai, porque aí ele fica dispensado de perícia médica. Se for auxílio-doença, a própria lei já prevê a antecipação desse benefício. Se você perde a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria,
todo o conteúdo precioso para quem precisa de informações na área da Previdência Social está disponível no nosso cearagora.com.br. Você pode aproveitar e mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Daqui a pouco, mais informações para você, ouvinte internauta. Voltamos agora com mais perguntas e mensagens que chegam de todo o Brasil e aqui também do interior do Ceará, como faz a Gisele de Aracati. Minha mãe tem 30 anos de trabalho e 48 anos de idade. Ela já pode dar entrada na aposentadoria ou tem que esperar a idade chegar? 48 anos de idade, professor Tiago, ainda tem uma longa caminhada. Luzenor, vai depender. Se esses 30 anos de trabalho dela já estavam presentes até novembro do ano passado, então ela já tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que esse era um benefício pago às pessoas que completavam pelo menos 30 anos mulher e 35 anos homem, independentemente da idade. Se os 30 anos de contribuição da sua mãe já existiam em novembro do ano passado, ela já tem direito adquirido a aposentadoria e não precisa esperar a idade. Desse jeito, como eu comecei, professor Tiago, a Gisele iria me oferecer café amargo, sem um pingo de açúcar. Mas, Gisele, graças aí ao nosso professor Tiago, você acaba recebendo uma boa notícia. Basta fazer os cálculos aí e saber, professor Tiago, se no caso aqui, a mãe dela já tinha os 30 anos de contribuição quando a reforma previdenciária entrou em vigência. Denilson, em Santa Quitéria. Gostaria de saber o que preciso para me aposentar. Trabalhei de carteira assinada como pedreiro e meus documentos estão todos nessa função. Não trabalho mais de carteira assinada nem de pedreiro e agora trabalho na agricultura. O que devo fazer? Denison, se você trabalhou pelo menos 15 anos como pedreiro, então basta esperar a idade para poder se aposentar. Agora, se você está trabalhando na agricultura e quer aproveitar os tempos tanto da agricultura como pedreiro, também tem direito a aposentar desde que some como pedreiro, como agricultor, 15 anos, tá? Agora, o tempo para se aposentar, em termos de idade, vai ser de 65 anos, porque essa aposentadoria onde aproveita o tempo urbano e tempo rural, que é a aposentadoria híbrida ou mista, ela só gera direito a partir de quando eu completo a idade de trabalhador urbano, que é 65 anos. Agora, se você tiver trabalhado, depois que saiu da atividade de pedreiro, pelo menos 15 anos na atividade rural, pode se aposentar como agricultor aos 60 anos de idade. Quero acrescentar aqui, ou suprimir, porque eu coloquei um L a mais no nome, é Denison, e eu disse Denilson, mas em boa hora o professor Tiago leu corretamente o nome do nosso ouvinte, Denison, do município de Santa Quitéria. Regina Gláucia, em Ipu. Meu marido morreu há 5 anos. Pelo que sei, minha pensão tem garantia de 10 anos. Isso é verdade? Posso perdê-la? Regina, depende de quando, você está dizendo que ele morreu há 5 anos, né? Quando ele morreu há 5 anos, realmente a lei trazia agora um prazo para a mulher receber. Vai depender da sua idade, mas realmente é uma faixa de anos que vai levar ali dos 20 até 21 anos, a mulher só vai receber durante o período, a partir de 43 anos só é que a mulher tem direito a receber de forma vitalícia. Foi uma mudança instituída na legislação previdenciária no governo da então presidente Dilma Rousseff. Então, no caso aqui da dona Regina Gláucia, se ela tinha 43 anos de idade na época que o marido faleceu, ela fica em definitivo com a pensão. Se for a idade abaixo dos 43 anos, ela vai passar um tempo, que é o que os legisladores argumentaram como um tempo que as pessoas têm para se readaptarem e voltarem ao mercado de trabalho. Luzenor, até 43 tem uma faixa, né? Depois dos 43, ou seja, de 44 em diante, ela é vitalícia. Foi uma medida tomada no governo Dilma, através de uma medida provisória, que eu costumo brincar dizendo que é MP 666, mas na verdade é o 664, porque eu disse que ela foi tão draconiana para as pensionistas que parece o número da besta fera, né? Mas MP 664 de 2015, convertida na Lei 13.135, que trouxe essas faixas. Então, para a mulher que tem até 43 anos de idade, ela vai receber um período mínimo de anos aí. Depois de 43 anos de idade, 44 adiante, se o marido vem a óbito com 44 anos de idade em diante, a pensão é vitalícia. Professor Tiago, um ouvinte ou uma ouvinte de Acopiara não se identificou, mas mandou um relato dizendo que tem 2 filhos com autismo, está com 9 meses que não recebe nada. E o que deve fazer nessa situação, professor Tiago?
Olha, o autismo, ele na verdade, ele tem espectros, né? Ele tem faixas, por isso que se chama normalmente de transtorno do espectro autista, né? TEA. A depender do nível de autismo, ele pode se encaixar no conceito de impedimento de longo prazo e você ter acesso a um benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Então você pode requerer o benefício, vai ter que passar por uma perícia e essa perícia vai avaliar o nível de autismo dele. Chegou uma pergunta aqui que foge à área previdenciária, na nossa agenda do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, que é da Andréia de Campos Sales. Mas, Andréia, eu não vou cobrar ao professor Tiago que ele tenha conhecimento sobre esse assunto, porque foge completamente aqui à Previdência Social. Mas, independente da resposta do professor Tiago, fique atenta, porque você vai receber ao longo desta semana uma informação bem segura sobre o Seguro Safra. Sou trabalhadora rural. Quando vão liberar o Seguro Safra? Pois é, Luzenor, Estou realmente... cobrando demais, né? Eu e a Andréia. Que, por sinal, é minha conterrânea. Eu sou de Campos Sales. Lá em Salitre, nasci em Salitre. Pois é, Luzenor, essa pergunta aí está se encaixando mais para o lado de programa social, de atividade bancária, não é bem o meu mistério, minha área de especialidade. Mas, Andréia, não se preocupe, porque aqui você tem informação segura sobre a área da agricultura e vamos buscar essa informação que é interessante para muitos outros trabalhadores rurais que também ficam na expectativa sobre o Seguro Safra. Margarida, em Ocara, tenho 55 anos de idade e recebo um BPC há 24 anos. Posso me aposentar? Nunca contribuí. Não pode se aposentar porque a Previdência é um sistema contributivo. Então, se você nunca contribuiu, nunca pagou a carência mínima, não pode se aposentar. Vai ficar recebendo benefício assistencial. Mais uma pergunta agora da Maria Lima em Icó. Eu tenho 45 anos de idade e 5 anos de contribuição. Estou desempregado e sou de baixa renda. Recebo R$ 224 do meu Bolsa Família. Se eu pagar o INSS, eu perco o meu Bolsa Família? Conforte a dona Maria Lima, professor Tiago. Dona Maria Lima, fique tranquila, tá? A senhora pode pagar e não vai ter qualquer reflexo negativo no seu Bolsa Família. Vai pagar a Previdência, inclusive vai estar sendo segurada e protegida pelo INSS quando precisar de algum benefício e vai continuar recebendo seu Bolsa Família integralmente. Antônio, em Tianguá, tenho mais de 15 anos de contribuição no INSS. Minha última contribuição foi em janeiro de 2018. Agora, em março, fraturei o braço e dei entrada no auxílio, mas veio negado, dizendo que eu não estou na condição de segurado. Eu posso recorrer? O professor Tiago fala muito sobre essa condição das pessoas que deixam de contribuir ou por uma circunstância de perder o emprego, aí vai adiando a volta ao INSS e acaba acontecendo o que nesse momento relata o Antônio de Tianguá. Luzenor, ele realmente trouxe uma situação que é muito comum de o INSS cometer negativas nesse caso aqui, tá? Eu vou aqui pensar sobre o que deve ter acontecido com você, tá, Antônio? Você disse que a última contribuição foi em 2018 e aí você se desligou do emprego ou então se contribuía deixou de pagar. Você tem direito a manter um período de graça, que é um período que mesmo que você não pagando, o INSS mantém a sua proteção, tá? Se você tinha um emprego e você foi demitido, então esse seu período de graça cobre você até agora 2020, porque ele vai ser de 25 meses e mais 15 dias, tá bom? Então, a depender de quando você se desligou lá em 2018, janeiro de 2018, você vai ter a proteção até janeiro, fevereiro, março, até 15 de março de 2020. Se o seu acidente foi durante esse período aí, você teria direito sim, tá? Um detalhe também, por que pode o INSS ter negado no seu caso, se o acidente foi até 15 de março, é que o INSS só reconhece que você teve um desemprego involuntário, foi demitido, se você pediu seguro-desemprego. Mas, na justiça, a justiça admite outras provas de que você foi demitido. A própria rescisão do contrato de trabalho, onde o empregador diz que é ele que está desligando você. Professor Tiago, me interessei ainda mais pelo assunto. Quer dizer que no caso do Antônio, se ele, por exemplo, perdeu o emprego em janeiro de 2018, em janeiro de 2019 ele completa 12 meses sem vínculo. Em janeiro de 2020 ele completa 24 meses sem vínculo. E se ele tiver recebido o seguro-desemprego, esse período com o seguro-desemprego ainda o protege ainda mais num prazo maior de segurado, da condição de segurado? Isso mesmo, Luzenor. A lei traz 3 possibilidades. Primeiro, que eu deixe de contribuir. Quando eu deixo de contribuir, 12 meses eu sou protegido. Segundo, se eu deixei de contribuir e tinha mais de 120 contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado, aí eu tenho um acréscimo de mais 12 meses.
ou se eu deixei de contribuir porque eu estou no desemprego involuntário, fui demitido. Então, de 12 também passa para 24. E se eu reunir os 3 requisitos, se eu deixei de contribuir porque fui demitido e que eu tinha mais de 120 contribuições, esse período de graça pode se estender até 36 meses. E, na verdade, se estende até um pouquinho mais, porque a lei diz que eu conto esses prazos, 12, 24 ou 36 meses, e o período de graça vai até mais 45 dias. 120 meses significam 10 anos de contribuição. Aqui, no caso, Antônio, você tem 15 anos de contribuição. O professor Tiago deu bons esclarecimentos, abrindo, inclusive, a porta do judiciário como conselho para você recorrer se o INSS insistir na negativa. Vamos à região do Vale do Jaguaribe, em Russas. A Alessandra diz o seguinte: estou grávida e sou menor de idade. Posso pedir o auxílio maternidade? Bem interessante, né? Mas no caso não, porque ela teria já que ser mãe, né? Até onde a gente sabe da legislação é para aquelas que são já mães. Então, quem ainda tem o bebê aí no forninho, na barriga, não teria direito agora. Mas aí eu acrescentaria outro aspecto, professor Tiago. Eu imagino que a Alessandra está perguntando para receber uma resposta quando ela fizer o parto. O aspecto que eu coloco é o seguinte: se a Alessandra for contribuinte da Previdência Social, ela sim está protegida pela licença maternidade, pela remuneração da licença maternidade. Luzenor, se realmente ela está perguntando quando ela tiver a criança, ela vai poder. Na verdade, até me permita eu fazer uma pequena distinção aqui e me corrigir em parte, parcialmente. Ela pode pedir enquanto estiver grávida, desde que sejam os 28 dias anteriores ao parto. Ela pode pedir sim. Quanto a ser menor de idade, tem um negócio bem interessante aqui, que a partir dos 16 anos você pode se filiar à Previdência Social. Então o INSS concede sim se você tiver mais de 16 anos. E se for menor de 16 anos, for menor de idade, mas menor de 16, o INSS não reconhecia esse direito, só que uma ação civil pública, ela condenou o INSS a também reconhecer o direito das meninas menores de 16 anos de idade. A ação civil pública 5017, 2007, 34, 2013, 40, 47, 100. É impressionante, Lucinha Barbosa, essa memória do professor Tiago. É esse especialista da Previdência Social, ouvinte, internauta, que você tem aqui com a credibilidade de quem trabalha com os livros, com a leitura e conhece a lei. Até o número da lei, da portaria, de tudo que é decisão na área da Previdência Social. Professor Tiago, nós voltamos já já no próximo bloco e último desta edição do Jornal Alerta Geral. Vamos correr porque tem mais de 30 perguntas aqui, mas vamos ter o cuidado e o zelo de deixar você, ouvinte internauta, bem informado, bem informada dentro da expectativa que você alimenta em relação ao que você precisa ouvir ou ler na área da Previdência Social. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos mais apressado do que nunca aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Lucilene em Marco. Meu pai tem o benefício BPC e está caindo na conta dele um auxílio emergencial. Ele nem está sabendo disso. Como faço para devolver? Não quero que ele seja prejudicado. É importante, pelo próprio aplicativo da Caixa, você consegue fazer essa devolução. E é muito importante você fazer isso. Agora, professor Tiago, me perdoe. Lucilene, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, que eu fico encantado com a seriedade, com a disposição dessas pessoas como você, que recebe ou que tem um familiar recebendo o auxílio emergencial e tem a consciência de que o seu pai, no caso, ou alguém que não tenha legalmente direito a esse benefício, acaba de proporcionar um bom exemplo de cidadania, de decência e honestidade. Parabéns, Lucilene, e é nesse tipo de exemplo que eu me inspiro para que nós possamos alimentar no Jornal Alerta Geral essa linguagem que as pessoas devem se abrir mão do que não as pertence para favorecer a quem tem direito, nesse caso, ao auxílio emergencial. Antônio em Umirim, tenho um processo contra o INSS desde 2017, tenho vários problemas de saúde, enquanto esse processo não se resolve, eu posso receber algum auxílio? Pode sim receber, só que se o processo der certo, for procedente, aí depois você vai ter que compensar com o que você recebeu durante esse período. Maria em Apuiarés, meu marido é aposentado e minhas 4 netas também moram comigo. Elas estão no meu cadastro, mas só recebo R$600 do auxílio. Eu deveria receber os R$1.200? Se você declarou que o seu marido mora com você, então você não é chefe de família sozinha, só tem direito aos R$600 mesmo. Agora, sem prejuízo, ou seja, ele também, seu marido, pode pedir os R$600 dele. Lúcia, no interior do Ceará, meu esposo deu entrada na aposentadoria no dia 16 de março e veio uma mensagem para agendar, mas devido à pandemia não conseguimos agendar nada. Só pelo tempo, os papéis, acho, diz ela, que estarão vencidos. O que faço?
Lúcia, não tem problema nenhum, a senhora pode fazer um novo requerimento administrativo e depois, se você fez aquele anterior lá e o INSS não deu seguimento, não tem problema, né? Se a senhora tivesse entregue a documentação, até podia discutir para receber o atrasado, mas se a senhora realmente não conseguiu por causa da pandemia, só vai conseguir nesse novo requerimento. Ana, no interior do Ceará, sou casada no civil há mais de 18 anos, tenho 3 filhos e me separei há 30 dias. Eu sou obrigada a dar o dinheiro do auxílio emergencial para o ex-marido? De forma nenhuma, Ana, o benefício é personalíssimo, só aquele que é titular do direito é que pode receber o benefício. Margarida, em Santana do Cariri, trabalhei 55 anos, ou melhor, tenho 55 anos de idade, trabalhei até os 20 anos de idade na agricultura e depois mais 6 anos. Quero saber se o tempo na adolescência pode ser somado como prova para os 15 anos que são exigidos para a minha aposentadoria. Isso é possível, professor Tiago? Quais são as condições para que a Margarida comprove esse período da adolescência na atividade rural? Olha, Luzenor, como é interessante. A gente falou no finalzinho do bloco, a gente disse o número daquela ação civil pública que obriga que o INSS reconheça o período, independente de qual idade que você trabalhou. Tem outros julgados também, como o recurso extraordinário 600616, que ele também permite o reconhecimento do tempo, sim, independente se era adolescente ou criança. Afinal de contas, Luzenor, quando a Constituição veda o trabalho ao menor, ele está tentando proteger o menor. Mas se o menor não foi protegido, não foi conseguido alcançar, a lei não conseguiu alcançar essa proteção, então ele não pode ser punido 2 vezes, porque tiraram a infância e a adolescência dele fazendo que ele trabalhasse e ainda tirando a proteção e o reconhecimento da Previdência Social. Sebastiana, também no interior do Ceará, eu tinha direito de receber minhas parcelas do seguro-desemprego, mas ocorreu um erro. O que devo fazer? Sebastiana, procura o Ministério do Trabalho para que você possa receber, né? Pode buscar através dos canais remotos ou do telefone. Rita, em Fortaleza, meu irmão recebe auxílio doença e no dia 21 de março venceu a perícia. Ele ainda fez uma perícia presencial, mas devido a ele não ter levado o laudo médico, o benefício foi negado. Como o atendimento suspenso, eu fiz o pedido pela internet. Quanto tempo demora para termos resposta? Fez o pedido pela internet, ou seja, é para ter uma resposta mais ágil. Mais ágil até porque a gente sabe que no momento de suspensão de perícia, o INSS não está avaliando aquela documentação médica, está só recebendo o laudo de maneira formal, cumpre aqueles requisitos, tem assinatura do médico, período de tratamento da doença, tudo bonitinho e já antecipa logo. Não é para demorar muito aí. Eu diria que tem que ser respondido no máximo aí 2 semanas. Ailton da Silva, na Grande Fortaleza, quem recebe BPC pode contribuir para a Previdência Social? Excelente pergunta, viu, Luzenor? Porque o pessoal pode pensar assim, olha, eu recebo benefício assistencial, se eu contribuir vão cessar meu benefício porque vão dizer que eu tenho uma renda ali, tá sobrando dinheiro para mim. Mas não há impedimento, o INSS tem uma portaria número 1 de 2017 que permite que a pessoa que recebe BPC contribua. Agora, olha o detalhe importante, viu? Só pode contribuir como segurado facultativo. Nesse caso, o professor Tiago, ele pega um carnezinho para fazer essa contribuição? Ele baixa na internet, lá no site do INSS, ele escolhe o código GFI para recolher como segurado facultativo e gera o boleto ali pela própria internet mesmo. Essa pergunta do Ailton da Silva retrata também a preocupação de muitas pessoas que às vezes veem o benefício BPC como provisório. Isso mesmo, Zenor, né? Realmente ele é um benefício que ele não é tão consistente como o benefício previdenciário, já que ele tem uma fonte de financiamento mais incipiente, menor, mas ele é um benefício sim que deve durar muito tempo, até porque o decreto que regulamenta esse benefício diz que ele só pode ser revisado a cada 2 anos. Abraão, em Calcaia, tenho 18 anos de contribuição e desse tempo 10 anos foram com insalubridade. Tenho 56 anos de idade. Posso me aposentar com quantos anos? Abraão, olha, como você não tem a totalidade de 35 anos, porque mesmo se a gente converter os 10 anos de especial para comum, esses 10 anos virariam 14, então, ou seja, acrescentariam mais 4. Então você teria 22 anos de contribuição. Ainda não é o tempo de contribuição mínimo, portanto você vai ter que esperar a idade de 65 anos para poder se aposentar. Do interior do Ceará vem a pergunta da Josimeire, em solidariedade a um amigo, a um vizinho. Tem um rapaz que eu conheço que é pedreiro e pediu o auxílio emergencial, mas até agora não teve resposta. Ele ainda pode receber? Dizer para a Josimeire que tem muitos processos pedidos em análise, né, professor Tiago? Muitos pedidos ainda em análise, mas também tem um detalhe aqui, viu, Rosimeire? Se ele for pedreiro de carteira assinada, então ele tem um emprego formal, ele não pode receber o auxílio emergencial. Manuel, em Icó, tenho 60 anos de idade e quase 28 anos de contribuição. Pago MEI há 3 anos, mas tenho 28 anos de outra contribuição trabalhando em asfalto, mas não consta na minha carteira. Posso me aposentar? No caso, a manipulação aqui, o trabalho com asfalto, dá essa cobertura de
periculosidade, de insalubridade, professor Tiago? Muito importante essa pergunta, Luzenor, porque o Poder Judiciário entende que o mero contato com o asfalto não gera o direito. Mas se eu provar que aquele contato estava dispensando ali agentes químicos que eu estava inalando ou estava tendo contato com a minha pele, sim, o período pode ser reconhecido como especial. E se esse período de contribuição foi de 28 anos, como o Manuel está falando aqui, 28 anos acrescentando os 40%, que é a conversão do especial para comum, vai fazer que você tenha mais 12 anos de contribuição, então já teria direito adquirido, porque na época da reforma da Previdência já teria mais de 35 anos. Daniel, em Fortaleza, deu entrada na aposentadoria do meu pai e já foi aprovado, mas ele continua de carteira assinada. Tem algum problema? Nenhum problema, pode continuar trabalhando e receber a aposentadoria. Luiz, em Acopiara, tenho BPC e minha esposa sofre com epilepsia. A aposentadoria da mãe dela pode passar para ela? Não, ela pode pedir também um benefício assistencial, mas a aposentadoria não passa de um titular para outro titular. Cildo, no interior do Ceará, trabalhei em várias empresas diferentes por pouco tempo. Isso interfere na aposentadoria? De forma nenhuma. A lei fala que você é filiado em razão de cada atividade. Na verdade, esses períodos serão somados. Do interior do Ceará também chega a dúvida da Crisline. Minha mãe faleceu e antes deu entrada no auxílio doença. E mesmo sendo agricultora, o benefício foi negado. Meu pai também deu entrada no auxílio de pensão por morte e o INSS vem só pedindo documentos, sendo que ele já levou todos os documentos. O que devemos fazer? Crislane, se você está já cansado de lidar ali com a administração pública, com a via administrativa, a senhora procura um advogado, a Defensoria Pública da União e já dá entrada na Justiça, porque às vezes a resposta pode ser um pouco mais célere. Ô, professor Tiago, parece-me que eu compreendi bem aqui essa pergunta, essa dúvida da Crisline. Ela disse que a mãe faleceu, quando faleceu, antes tinha pedido o benefício. No caso, ela fala o auxílio doença. Nesse caso aqui, o auxílio doença deixaria uma pensão para o cônjuge? Luzenor, sim. Se ela tivesse em gozo de benefício, ela teria gerado direito à pensão por morte, sim, tá? Mas, mesmo que ela não tivesse a concessão do auxílio-doença, se ela provasse também que ela era agricultora, que ela desenvolvia essa atividade, também geraria a pensão. Carlos, em Santana do Cariri, aos 57 anos de idade, deu entrada na aposentadoria com 23 anos de serviço e o pedido foi negado. Hoje, aos 60 anos de idade, gostaria de saber se eu posso dar entrada novamente, já que atualmente possuo 25 anos de serviço. 60 anos de idade, 25 anos de contribuição. No momento ainda não, Carlos, porque você não tem um tempo de contribuição mínima, nem a idade mínima para poder se aposentar. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Nesse caso, professor Tiago, ele tinha os 15 anos de contribuição antes da reforma previdenciária. Não o beneficia? Luzenor, os 15 anos de contribuição é a carência mínima, mas não é tempo de contribuição mínimo. O tempo de contribuição mínimo é 30 anos para a mulher na época da reforma e 35 anos para o homem. Então não bastava só ter a carência de 15 anos. Tinha que ter esse tempo todinho aí. Elisângela, em Maracanaú, recebo Bolsa Família e estou grávida. Tenho direito ao salário maternidade quando o bebê nascer? Vai depender se você contribuía ou não para a Previdência, se você era uma segurada, se você trabalhava. Boa essa pergunta, professor. E essa explicação quer dizer que no caso de quem recebe Bolsa Família e não é contribuinte do INSS, não tem direito, no caso, à licença maternidade. Não, Luzenor. A legislação já tinha antigamente uma previsão do auxílio maternidade, que não existe mais. Era o benefício de uma prestação única paga a muitas pessoas, mesmo que não tivesse a condição ali naquele exato momento de segurada. Mas o salário maternidade, ele demanda que você seja segurada da Previdência Social. E como é que eu sou segurado? Quando eu trabalho ou quando eu estou no período de graça. Odécio, em Granja, trabalhei durante os 15 anos na prefeitura e fui afastado sem direito algum. O que devo fazer? Odécio, procure um advogado, uma defensoria pública e exerça seus direitos, né? Você tem direito a verbas resilitórias, que são verbas proporcionais referente a salário, texto constitucional de férias e todas essas verbas aí do trabalho, saldo de salário também que você tiver. E além disso, vai ter outros direitos também reflexos daquela relação de trabalho. Professor Tiago, isso no caso dele ter trabalhado via empresa terceirizada ou se ele ocupava um cargo de confiança na prefeitura, por exemplo? Ainda assim, Luzenor, tanto se era terceirizado ou pela própria prefeitura, ele vai ter direito àquelas verbas ali porque ele é um segurado do regime geral de previdência social. A última mensagem porque a censura chegou. Antônio, em Itapiúna, tenho 60 anos de idade, fiz o pedido para me aposentar, mas ainda não tive resposta. Tem problema eu receber o auxílio emergencial? Não tem não, Antônio, mas se for retroativo pago o seu benefício da aposentadoria, aí depois você talvez tenha que devolver, se for no mesmo tempo em que você recebeu o auxílio emergencial. Professor Tiago, a história acabou por aqui, o nosso bate-papo, as informações você tem também sobre todas essas perguntas respondidas pelo professor Tiago
no nosso cearagora.com.br. Infelizmente o tempo foi embora, nós não tivemos condições de responder a todas as mensagens, mas fica aqui o recado para você reenviar a sua mensagem, se você não se sentiu atendida pela resposta do professor Tiago, pelas informações que você recebeu hoje. Estamos aqui à sua disposição, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Professor Tiago, nosso muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro aqui no Alerta Geral. Um grande abraço, Luzenor. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.